Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Booksteps. Meu nome é Catarina. Hoje trago o livro O Amante de Lady Chatterley. Eu li no original, portanto, Lady Chatterley's Lover, do D.H. Lawrence. D.H. Lawrence foi um autor que atravessou os finais do século XIX e entrou nas primeiras décadas do século XX e, por isso, experienciou a sociedade vitoriana altamente preconceituosa e estrita. E este é um autor que é conhecido pela sua abordagem espontânea e caricata de temas como o amor, o sexo, a família, política e industrialização. É importante referir que esta obra, publicada em 1928, é banida assim que sai cá para fora na Inglaterra. É uma obra que foi consecutivamente censurada porque traz um tema muito polémico, que é o adultério, que são as relações extraconjugais. Obviamente perguntam-me, mas isso não era normal? Sim, mas desta vez é a mulher que comete adultério. E daí, no título, e deixo aqui a edição portuguesa que eu encontrar, daí o título ser O Amante de Lady Chatterley. Portanto, não é nenhum spoiler, é a história, baseia-se nesta relação extraconjugal. Este é um autor que tece duras críticas à era vitoriana. Era vitoriana que termina em 1901, não só com a viragem do século, mas com a morte da Rainha Vitória. Nesta altura em que, como já vos tive a oportunidade de dizer no vídeo do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, foi uma era que os costumes estavam altamente censurados e limitados. Tudo tinha de ser previamente revisto antes de sair cá para fora e, portanto, a atitude das pessoas era sempre a medo das circunstâncias envolventes. E, na verdade, assim que termina a era vitoriana, nós entramos na era eduardiana, que vai terminar ali com a Primeira Guerra. E estas são eras em que, primeiro, têm o nome de monarcas ingleses e depois da era eduardiana deixa-se de ter essa vertente. E as pessoas viviam ali numa constante transição, sempre a transicionar entre uma era e outra era, e portanto os costumes alteravam-se, outros não, uma era de confusão. E o que é que acompanha estes períodos? É a industrialização, a crescente automação, maquinaria, tecnologia, e o D.H. Lawrence era um ávido opositor desta nova confrontação que o homem começou a ter com o que não podia controlar, ou seja, com as máquinas. Porque é que este adultério cometido pela nossa personagem principal, a Constance ou a Coney, foi visto com maus olhos? É que foi, no fundo, uma afronta a esta fragilidade do sexo feminino, que estava tão enraizada na sociedade como um ser passivo, um ser que, sim, no século XIX e na transição para o século XX notámos que houve um crescimento de movimentos de emancipação, mas, como se diz, coisa pouca. Eram coisas que se faziam paralelamente à sociedade, transversalmente, nunca no plano principal, e por isso uma obra que vem desafiar os costumes de uma forma tão rebelde, obviamente que é banida. A verdade é que esta obra tem tanto progressista como de reacionária e tanto moderna como conservadora. É toda uma mixórdia de situações em conflito. É porque metodologicamente podemos considerá-la radical, mas em termos formais ela será ali mais conservadora. E isto vai-nos acompanhar ao longo da obra, porque enganem-se se vão ler isto a pensar que está aqui espelhado as, correntes feministas que nós conhecemos, ou até como ela está, como o feminismo é visto hoje em dia na sociedade ocidental. Nós aqui continuamos a ter, e eu vou falar disso, situações problemáticas em relação à mulher, mas simplesmente, visto com os nossos olhos, não é tão excitante, mas pensando na década de 20, isto é arrebatador. Então, nós temos aqui um narrador na terceira pessoa, omnisciente, portanto, um narrador heterodiegético, que é verdade, enfim, abraça mais o ponto de vista da Coney, da nossa personagem principal, mas ele não pertence à diégese. Portanto, não entra na história, não é uma voz ativa. Ele conta-nos, então, que há um casal, que é a Coney
e o seu marido, o Clifford, que casam e, entretanto, ele vai para a guerra, portanto, estamos ali em meados na Primeira Guerra, e volta sem poder andar, numa cadeira de rodas, impotente. E a relação deles, a partir daqui, começa a desmoronar. E nós começamos a perceber que este livro, primeiro, a relação deles não só fisicamente é nula, como psicologicamente bastante distante. O Clifford é um homem da aristocracia que se vê como um escritor exímio e que casou com esta mulher de classe média, filha de um pai que a criou juntamente com a sua irmã, num meio mais artístico, mais libertino, mais leviano. Portanto, elas viajaram, a Connie e a irmã viajaram muito, estudaram socialismo, e, portanto, há aqui logo uma colisão de valores e moralidades entre o Clifford e a Connie. E, como eu já vos como já tive a oportunidade de vos dizer, e está espelhado, portanto, indiciado no título, há um amante. Este amante, não vos digo quando é que vai aparecer, ele existe e vamos falar dele, não em termos objetivos, mas se calhar um bocadinho ambíguos. A verdade é que este amante vai ser um guarda-caça, portanto ele vive na propriedade rural do Clifford e da Connie, mas numa espécie de um barracão, no meio da floresta, com os seus cães, para proteger no fundo ali a zona. E é um homem muito misterioso. Mas antes de falarmos do amante, eu quero estabelecer já aqui dados assentes sobre o Clifford. É que o Clifford, ele é um homem que anda de cadeira de rodas, que sofre diretamente as repercussões da guerra, mas ele é arrogante, é opinativo, é inseguro, porque ele depende muito da Connie e da sua mulher para viver, porque ele é completamente inválido e despreza tanto os outros que só ela é que o atura, digamos desta forma. Ele paga muito mal aos seus empregados, ele vê-se mais do que é um idealista e é a representação mais concreta e sincera do que é o homem moderno, fruto da industrialização. Ele vem de uma guerra paralisado fisicamente, mas ao abraçar os ideais da industrialização, o autor quis dizer também que ele ficou paralisado psicologicamente. E, portanto, o Clifford é a arma de arremesso que o autor D.H. Lawrence tem para nos dizer: veja o que é que vai acontecer a todos vós se continuarmos nesta espiral. Não é descabido afirmar que uma das grandes paixões de D.H. Lawrence, o autor, era a natureza. E para alguém que desprezava a industrialização e amava a natureza, imaginam o quanto ele sofreu quando percebeu que a natureza iria paulatinamente ser destruída pela feitura de máquinas, pela ocupação de terrenos para a construção de indústrias. E é por isso que o autor vai utilizar a natureza como força motora do desenvolvimento da história. Não só a natureza se assume como protagonista, no fundo a natureza aqui ela é um contraste. Primeiro porque a casa de Connie e do seu marido Clifford é um sítio sombrio, desagradável, que ninguém gosta de lá passar nem sequer um fim de semana. E depois, andando pelos trilhos, seguimos rumo à floresta. Um sítio místico, verde, ainda inalterável pela mão do ser humano. E é este contraste que vai fazer com que Connie, sempre que queira descobrir-se a si mesma, ela sai de casa e vai para ao pé das árvores e da florestação. Mas também não nos podemos esquecer que é na floresta que Connie vai conhecer o seu amante. E é na floresta que ela vai manter o seu caso extraconjugal. E então a floresta aqui é um sítio idílico, um paraíso, à parte da sociedade. Um núcleo, um contexto inintocável pelas mãos ainda castradoras do ser humano. E por isso é que D.H. Lawrence fez uma homenagem, é desta forma que ele faz uma homenagem à natureza, e eu acho que é um pedido de ajuda para as gerações futuras, mal ele ia imaginar que as coisas iriam por este caminho. E então conseguimos já fazer uma distinção de duas categorias de personagens. Entre os vitalistas, que fazem parte do vitalismo,
que são a Coney e o seu amante Millers, que vivem consoante a vitalidade, a sexualidade, a descoberta pessoal, são seres mais naturalistas, se calhar, e depois o racionalismo, por oposição ao vitalismo, típico do Clifford, porque o Clifford vive na ânsia de obter mais e mais poder, nem que isso seja à custa das pessoas e da mãe natureza. E, portanto, esta é a categoria primordial e que deixo já aqui, que é entre os vitalistas e os racionalistas. Mas eu acabei de falar em poder. O poder que Clifford pretende obter. Mas o que é que será realmente este poder? É que ele é muito específico. Nós não falamos de um poder propriamente patriarcal em relação à sua mulher, porque ele é mais dependente da Coney do que a Coney dele. Mas falamos aqui de um poder de classes, de opressão de classes. É que, na verdade, isto é um dos temas mais problemáticos deste livro, exatamente porque nós não temos outorgada uma visão concreta de D.H. Lawrence em relação a este assunto. Ele é bastante ambíguo nesta questão e, portanto, até fico um bocadinho consternada. Mas a luta de classes é que todas as personagens, sem ser a Coney, entendem que quando eu nasço numa classe é igual como se fosse genético, como a minha cor dos olhos. Eu não consigo sair dali e não posso querer sair dali. Portanto, cada um pertence onde pertence. E isto é problemático porquê? Porque estamos no pico da industrialização e os trabalhos precários, a falta de seguros de acidentes de trabalho, de risco, as pessoas não tinham nada que lhes assegurasse o mínimo conforto, trabalhavam duras horas sem serem recompensadas com uma remuneração digna e, portanto, a luta de classe aqui ainda parece mais dolorosa. Mas eu já vos falei que a Coney é de classe média e o Clifford é da aristocracia. Onde é que se encontra Mellors, o amante, no meio desta confusão toda? Mellors é uma personagem transcendente neste aspecto. É que nós não conseguimos perceber de que classe social ele é. À primeira vista ele seria de classe social baixa, mas a verdade é que ele, quando vamos ouvindo o seu discurso, quando vamos entrando dentro da sua pequena barraca e percebendo os seus costumes, é perceptível que ele não tem uma classe definida, classe social definida. Ele oscila em termos vernaculares entre o derby e o inglês comum. E as personagens até tocam muito neste aspecto, especialmente as mulheres que são mais meticulosas em observação. Perguntar, tu bem podias ser um cavalheiro, porque é que não és? Porque é que falas assim e depois falas de outra maneira? Então o Mellors anda aqui a fazer uma ponte meio que invisível entre as personagens, vários personagens, porque ele tanto despreza o Clifford por ser aristocrata e pagar mal aos seus empregados, como também tem um grande carinho pelos mineiros. Por os mineiros que são aqui referenciados como os trabalhadores subordinados do Clifford, porque ele tem um negócio de extração mineira. Mas ao mesmo tempo, a única personagem que vai tentar posicionar-se de modo a apaziguar, não é, esta tensão de classes é a Coney. Porque a sua irmã, que tem os mesmos ideais socialistas, é só da teoria. O Mellors é revoltadíssimo e odeia tudo e todos, despreza e detesta o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo não atua. Portanto, ele é um ser passivo que corrobora passivamente esta opressão de classes. E posso-vos já dizer que um dos meus episódios preferidos nesta obra é quando o Clifford vai passear com a Coney e vão passear pela floresta e ele vai na sua cadeira de rodas motorizada e a certa altura a cadeira de rodas avaria e eles têm de pedir ajuda e lá vem o Mellors e a cena é o Clifford a ser empurrado monte acima pelo Mellors, a fazer um esforço angustiante porque o Mellors tinha um problema pulmonar e tudo mais, fazer um esforço angustiante para o segurar até ao pico e o Clifford ir na sua cadeira dizendo upper class, ou seja, classe alta e a cadeira está a funcionar sozinha, eu bem sabia.
E nós sabemos que este funcionar automático é uma visão idealista que o Clifford tem em relação à sua classe. Ou seja, a aristocracia funciona autonomamente e nunca precisará de ajuda porque ela é tão rica e tão forte que se sustenta por si. E por outro lado temos o trabalhador a empurrar a cadeira num plano invisível porque está de costas, está a olhar para as costas do aristocrata, mas é ele que move esta maquinaria que, sem os trabalhadores, não tinha como funcionar. Isto é uma das cenas mais maravilhosas do livro, que dura assim algumas páginas. E eu derreti-me imenso com isto, porque achei que tinha uma carga simbólica tão forte que ficou-me presente na cabeça ainda hoje. Uma das mensagens mais importantes que envolve o livro O Amante de Lady Chatterley é o tema do corpo em oposição à mente, portanto, corpo versus mente. Porque a linha de abertura deste livro é, no fundo, traduzindo assim por alto, esta é uma era trágica e nós recusamos a admiti-lo. Algo deste género. E a verdade, o que é que isto significa? Significa que as personagens, na sua grande maioria, pautam-se por ideais idealistas, por visões idealistas, de forma, parece não sofrer tanto o que acontece, mas também a assumirem-se passivas. É impossível experienciarem esta era trágica, de sabê-la viva e presente, se não se assumem enquanto seres físicos, com um corpo. E esta ideia de viver somente no mundo das ideias e na mente vai trazer imensas complicações para a Coney, porque ela é das poucas personagens que se pauta pelo uma vivência física, corporal, que procura os sentidos, que procura as respostas às inquietações no espaço físico, na natureza, nas pessoas. E o Clifford convida os amigos e estão horas e horas a conversar sobre as suas teorias e nunca chegam a uma conclusão, nem é isso que eles pretendem. Vivem numa completa abstração do mundo em que vivem, e por isso é que a era se torna ainda mais trágica, porque eles são um produto da ignorância perante a tragédia. Que releva fortemente o papel da mulher. É que a Coney não só simboliza os movimentos emancipatórios que começaram a crescer ali por volta no início do século XX, um pouco antes, mas estamos aqui na viragem do século. Mas ela extravasa um pouco esta aptidão funcional da coisa, porque ela procura uma libertação sexual. E a libertação sexual é uma discussão que só mais tarde é que pode ser aceita ou validada minimamente, e portanto não era o mesmo que falar em voto, ou mesmo que falar noutros fatores atinentes à mulher. E a emancipação sexual era muito mal vista, porque a mulher servia o homem sexualmente, não só para procriar, mas, quer dizer, não tinha a sua autonomia de identidade sexual, e é complicado, e por isso é que o livro foi tão banido, porque... E há aqui um ponto esclarecedor que quero chamar a atenção, é que eu sei que este livro é percepcionado como um livro pornográfico, o que não é, porque não entra em estereótipos nem em clichês da pornografia na literatura. É sim um livro erótico, um livro cujo erotismo ultrapassa as convenções e as hierarquias sociais. É muito bem feito. E as cenas de sexo que existem neste livro são uma ínfima parte da obra. E que mal é que tem que existam? Aliás, se vocês atentarem à linguagem usada, a linguagem é um simbolismo, ele próprio, porque assim, esta linguagem que Lawrence usa é muito gráfica e muito crua. E isto não era nada comum para a altura. Tudo era através de simbolismos. Mas quer dizer... Nós estamos habituados, se calhar, ao Drácula, em que as cenas de sexo são mais codificadas, porque tanto dá para isto como dá para aquilo. Mas eu acho que é importante trazermos este tipo de narrativas e dizermos que, se hoje em dia, o que nos choca é que choca alguém. O Lawrence, ele não fala aqui numa radicalização da sexualidade. Ele preocupa-se em mostrar
o paralelismo entre a transgressão da tecnologia e o papel da mulher. O papel da mulher em relação ao homem vai ser, enquanto ao seu marido, vai ser, no fundo, o papel do ser humano em relação às máquinas. É um papel que facilmente se desarticula e que perde a comunicabilidade assim que há um avanço de um lado e uma incompreensão do outro. Mas, quando eu falo aqui de um papel da mulher e da libertação sexual, também deixo uma nota. Aqui só entram as mulheres brancas, porque as mulheres negras só é referenciado uma vez, o papel da mulher negra neste livro, e ela é comparada à lama. Isso sendo subserviente nas relações sexuais, em relação ao homem. E se isto é uma obra da década de 20 do século XX, e isto não nos espanta, é verdade, mas eu gosto de mencionar que esta é uma visão ainda não ultrapassada. Okay? Como a mulher negra, como o plano B, caso a mulher branca não compactue. E, portanto, não gosto. Admito, não gosto desse tipo de coisas, mas é o que temos da literatura da década de 20. Agora, quando isto aparece na literatura contemporânea do pós-Segunda Guerra Mundial, aí é que a coisa já me espanta mais um pouco. E sem Lady Chatterley, as mulheres são uma mera extensão do homem. Estão cá para servi-lo e constroem a sua identidade a partir da construção da identidade do homem. O que é que acontece quando o homem não constrói a sua identidade? No caso de Clifford, vemos isso. Um homem impotente, sem a virilidade acostumada da sociedade. Portanto, ele não tem necessidade de se envolver sexualmente com nenhuma mulher ou nenhum homem. E nós percebemos que se a mulher serve sexualmente o homem e aqui há uma rejeição desse dogma, o que é que acontece? Acontece que Coney é impedida de se desenvolver porque o marido também não o pode fazer. Então este é todo um ciclo sempre de dependência em relação ao homem. E é por isso que a relação extraconjugal que ela terá com Mellors é representativa de algo maior, de algo muito importante, que é a emancipação que parte da mulher quando se vê confrontada com a estagnação da sua individualidade devido à estagnação do marido. Mas há um cinismo óbvio em relação a este livro, na temática atinente ao amor, que é aqui, e eu acho que o Lawrence era apologista desta ideia que não existe amor verdadeiro. E para além disso, o amor só é amor se houver sexo. Isto faz-me lembrar uma música da Rita Lee, que eu aconselho a ir a ouvir quando acabar este vídeo, se não conhecerem, que acho que a música se chama Amor é Sexo, e a música diz: amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. E se há música que espelha esta obra, é a música da Rita Lee. E é este estilo indireto do narrador que nos permite perceber o que é que Coney anseia e quais são as decisões que ela visa tomar. Mas ela vai oscilar entre 3 estados de espírito. Primeiro, um isolamento no início do casamento com Clifford, um isolamento em que ela subjuga ao marido e todas as suas vontades. Depois temos ali uma segunda fase em que é Coney a transgredir do seu papel e à procura, ainda que inconscientemente, de novas soluções para as suas inquietações. E depois temos a terceira fase, que já é um desprendimento total em relação ao papel original que lhe foi imposto. E se o sexo no início desta obra é visto como uma troca económica, quase como uma vicissitude do capitalismo, em que a mulher troca os seus atributos físicos e sexuais para o marido ficar feliz, assim que Clifford volta da guerra inválido e impotente, isto deixa de acontecer. E o que vai acontecer é que ela vai precisar de outro homem para atingir a sua libertação sexual e, portanto, o Mellors. E então, a sexualidade é um tema com extrema relevância neste livro porque o Lawrence associa a sexualidade à emancipação feminina. O que é extraordinário. Obviamente, nós aqui, para além de termos uma visão binária de género, portanto, só existe homem e só mulher, também temos uma visão de que só
poderão haver relações entre homem e mulher e nada mais do que isso. Mas pronto, isso era típico da altura. E o desejo sexual, segundo Freud, insere-se onde? No ID. É uma representação psíquica das necessidades biológicas, também conhecida por líbido. E é do Freud que nós vamos falar a seguir. A relação de Freud com D.H. Lawrence não é de todo nova para mim. E eu queria mostrar-vos a cópia física do livro Filhos e Amantes do autor, mas ele está debaixo de uma pilha enorme de livros. E não me apetece nada ficar cheia de alergia, porque eu sempre que mexo nos meus livros fico cheia de alergia. Mas vou pôr a capa aqui. E este livro do Filhos e Amantes também tem muito uma discussão que Freud traz, que é o complexo de Édipo. E já agora recomendo imenso este livro. Adorei o livro. Acho que até flui mais do que este, porque é menos empolgante em termos de temáticas, mas é mais fluido. E, portanto, o Filhos e Amantes de D.H. Lawrence é um livro que recomendo muito. E pronto, posto isto, nós neste livro não temos o complexo de Édipo, temos outra coisa, que é a tripartição da psique, ou seja, o ID, o ego e o superego. Algo que eu já falei no vídeo do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e portanto aconselho-vos a ir ver o vídeo se ainda não viram a seguir. Mas primeiro, fiquem comigo. Nós vamos ter, em primeiro lugar, o ID, que representa as fontes primárias de energia e a força motor do iceberg, que nasce connosco, mas que temos de conter, porque vai funcionar de acordo com o quê? Com o princípio do desejo, numa tentativa de satisfazer os nossos prazeres. E de seguida, um pouco abaixo, temos o quê? Temos o ego. O que é o ego? O ego é a parte racional que governa a psique. E apesar de grande parte do ego ser inconsciente, o ego consiste naquilo que pensamos enquanto mentes conscientes. Por fim, temos o superego. O superego é o julgador moral que reprime os impulsos resultantes do ID, ou seja, atitudes perversas, agressivas, inaceitáveis aos olhos da sociedade. Ou seja, a Kauni vai navegar entre esta tripartição da psique. Ela vai perceber, vai entrar em contacto com o ID, com esta parte que ela visa controlar, mas que não consegue, que é no subconsciente e que tem a ver com as nossas necessidades primárias, nomeadamente sexuais, se a pessoa não for assexual, porque também existe, embora na altura não se discutisse. E estas necessidades primárias, comumente aceites, fazem parte do ID, e ela, ao procurar esta relação com o seu amante, vai oscilar entre o ID e depois o superego é aquela parte da moralidade que a vai deixar num dilema moral ensurdecedor e que vai também tomar conta ali do seu ego, e portanto ela oscila entre o ID, o ego e o superego de uma forma impactante, e eu acho que enquanto leitor é extraordinário ver essa ligação do Freud ao livro, porque presumo que o D.H. Lawrence, o D.H. Lawrence de facto leu Freud, e vemos isso também no Filhos e Amantes, e portanto não é descabido estar a falar deste assunto. Mas atenção, temos de ter cuidado com o Freud, é que o Freud, ele negava um corpo integral à mulher, e portanto para ele justificar alguns problemas da psique, ele recorria a indeterminações na esfera da mulher enquanto indivíduo. E é preocupante porque o Freud se regia por valores altamente patriarcais e, portanto, não é propriamente um autor, um psicanalista que nós possamos trazer para a contemporaneidade sem levantar algumas bandeiras, e é isso que eu vos deixo aqui. Ele não era nenhum sábio em relação ao corpo da mulher e, portanto, não vamos tomá-lo enquanto um. E o D.H. Lawrence também tem alguma culpa nisto, porque o D.H. Lawrence também entende que a mulher é incompleta sem o homem. Portanto, ela pode se tornar completa, mas precisa sempre do homem para o fazer. E como nós sabemos, isso é completamente descabido. Aconselho-vos muito esta leitura por várias razões. Primeiro, porque temos, de facto, uma quebra dos valores com a sociedade da década de 20, com este livro, daí ele ter sido banido durante décadas. Depois temos o facto desta personagem, a Kauni, se reger por ideais sindicalistas, através de relatos de episódios mundanos, que o D.H. Lawrence vai, através das personagens, cativar-nos ao ponto de darmos gargalhadas, ficarmos embaraçados e embaraçadas, e sentimos todo um complexo de emoções
porque é o que se pede na literatura, certo? Fazer-nos pensar, fazer-nos reagir, saltar da cadeira. E, enfim, eu acho que este livro tem muita coisa positiva. Quero também dizer que o D.H. Lawrence acreditava numa coisa. Apesar do homem ter um corpo mais completo, e isto é uma consequência da visão de Freud, ele também achava que a mulher poderia utilizar a sua sexualidade, o orgasmo, enquanto arma contra o homem. Desde que a mulher tivesse um orgasmo por si mesma, independentemente do homem, ela poderia ser mais forte. E isto está espelhado na personagem do Mellors, que é um frustrado, porque as mulheres com quem ele teve se demonstraram mais além nesse aspecto. E, portanto, este não é um vídeo para crianças? Talvez não. Mas qual dos meus vídeos é que é realmente? Bem, até ao próximo vídeo.